Pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Vamos resolver aqui, tá? Questão banca FGV, para sua prova do CNU 2, tá? Falaremos aqui de questões a respeito de administração geral, pública e recursos materiais e patrimoniais. Simbora! FGV, questão recente aí, 2025. A questão fala o seguinte: a União utilizou um terreno privado não edificado para o alojamento de operários e alocação de máquinas, com o objetivo de realizar a pavimentação de uma estrada federal. Ao fim da obra, o terreno foi devolvido para esse particular. É correto afirmar que a modalidade de intervenção do Estado na propriedade ocorrida nessa hipótese foi o quê? As alternativas são: letra A, limitação administrativa; letra B, a requisição; letra C, tombamento; D, servidão administrativa; e letra E, ocupação temporária. Vamos lá. Bom, então trouxe aqui cada alternativa bem explicadinha para cada um de vocês, tá? Fiz isso por quê? Porque aquele aluno que já conhece da matéria, revisa, e aquele que não domina ainda tão bem ou que nunca viu, aprende, tá bom? Vamos lá. O que é a limitação administrativa? Nada mais é do que uma imposição, tá? Unilateral, geral e gratuita do Estado sobre o direito da propriedade, de propriedade, ou o exercício de atividades, de modo a exigir o respeito à função social e ao bem-estar coletivo, né? Mas sem desapropriar esse bem, tá certo? Exemplos aqui, ó. Limpeza do seu terreno. Terreno lá do seu vizinho, por exemplo, tá imundo, tá com foco de dengue, tá com o mato já passando dos 2 metros de altura. Isso pode? Não pode, né? Isso causa doenças aí, não só para ele, mas para toda uma coletividade, né? Para toda ali sua vizinhança, né? E se não deixar, e se não entrar de sola e eliminar isso, pode causar um problema de uma, né, algo mais grave e geral ali para o bairro, né? Não ficar só ali na vizinhança, mas como tomar o bairro por inteiro, né? E a gente não quer isso. Então vem o Estado e faz ali uma limitação administrativa, pedindo a limpeza, né, desse terreno. Isso é uma limitação positiva, tá certo? Deixa eu até destacar aqui para vocês, aqui, ó, limpeza do seu terreno, tá? Positiva. Falo também sobre construções que precisem respeitar o limite de altura. Isso aqui acontece muito, né? Vai se construir um prédio, a gente faz ali um limite de tantos andares para que aquele prédio atinja, né, o seu limite ali de tantos metros de altura. Outro dado importante também é a respeito do recuo. Entre um prédio e outro, quanto que eu tenho que ter de distanciamento, né? Então, isso é uma limitação, né, negativa. E uma outra, que é a limitação permissiva, é, por exemplo, permitir que a entrada da vigilância sanitária aconteça na sua residência ou no seu estabelecimento comercial, tá certo? É isso. Vamos para a próxima. Agora, sobre requisição administrativa. A requisição administrativa ela é um ato unilateral do poder público que exige, tá, o uso temporário de bens móveis, imóveis ou serviços de particulares para atender a necessidades coletivas em situação de perigo público iminente, como catástrofes ou epidemias, tá? Aqui, na requisição administrativa, grifei aqui para vocês, tá? Ó, tá? Deixei bem engrafado. Aqui exige uma situação de emergência. Um exemplo disso, a gente teve uma pandemia aí, há pouquíssimo tempo, né? Que nós precisamos de espaços para poder produzir ali, criar nesses espaços hospitais para tratar, né, as pessoas enfermas, tá bom? Trouxe aqui o exemplo para vocês, certo? Beleza, vamos para o próximo. Tombamento. Tombamento é um processo administrativo pelo qual o poder público declara um bem de valor histórico, artístico, cultural ou afetivo como patrimônio público, tá? Protegendo ali a integridade desse bem, tá? Protegendo legalmente contra a destruição ou a sua descaracterização, tá certo, minha gente? Esse processo aqui se aplica a bens móveis ou imóveis, pode se aplicar também a obras de artes, quadros, edifícios, livros, coleções, tá bom? O bem tombado aqui deve ser preservado, embora ele continue sobre a propriedade do seu titular, que é obrigado a comunicar, tá, a mudança de titularidade, caso ocorra, tá, ao órgão que efetuou esse tombamento, tá bom? Próxima. Servidão administrativa
ela é uma restrição imposta pelo poder público sobre o imóvel privado para permitir o uso de parte da propriedade para a realização de obras, serviços públicos de interesse total da coletividade. Aqui como a construção de linhas de transmissão ou redes de saneamento, tá? Diferentemente da desapropriação, a propriedade aqui não é transferida para o Estado, tá? Não é transferida ao Estado. Mas o proprietário deve, assim, tolerar o uso e a maneira como o Estado vai fazer o uso e o abuso ou não desse bem dele, tá bom? E aqui tem direito a uma justa indenização pelos prejuízos, né, causados. Amém por isso. Exemplo aqui, tá? Construção de linhas de eletricidade, cabos telefônicos e tubagens de água e saneamento, tá certo? E aqui, a nossa alternativa de letra E fala sobre ocupação temporária, que nada mais é do que uma intervenção do Estado na propriedade privada, que consiste no uso transitório de bens móveis e imóveis, né, para execução de obras ou serviços públicos de interesse coletivo, tá? Se vocês observarem aqui, todas as alternativas que o examinador trouxe para a gente, ele está falando disso, né, dessa intervenção do Estado, né, em prol de um bem coletivo. Todas elas falaram sobre isso, tá certo? Então, aqui, ó, diferentemente, mais uma vez, né, diferentemente da desapropriação, não há transferência da propriedade do bem, apenas o direito de uso temporário, viu? Gravem isso. Ocupação temporária nada mais é, eu uso por um determinado tempo e logo te devolvo, tá? O proprietário aqui pode ser indenizado se houver prejuízo ao bem, graças, né? Especialmente se a ocupação estiver vinculada a um processo de desapropriação. Ok. Aqui eu trouxe 3 observações para vocês ficarem ligados quando se tratar de ocupação temporária. O que é? A ocupação temporária ela vai realmente atender a um interesse público específico. Nosso caso aqui da questão foi pavimentar, né, a Estrada Federal. A pavimentação aqui da Estrada Federal. Ela tem caráter transitório, tá, minha gente? Somente ali durou realmente no período da obra. E ela é de domínio privado, devolve o bem ao proprietário. Assim que acabou, a gente entrega novamente aquele bem para o proprietário. Se precisar fazer algum ajuste de prejuízo desse bem para o proprietário, o Estado vai fazer, tá certo? Tá? É isso. Então, em definitivo aqui, o nosso gabarito é letra E, tá certo? E é isso. Por hoje é só, pessoal. Muitíssimo obrigada e se puder, acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Tá aqui. Meu codinome, professora Carolina Taquari. Tchau, tchau.